Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, quem fala aqui é Mariana e hoje eu tô trazendo para vocês o último vídeo do meu Caderno Inteligente de 2019. Então, em outros dois vídeos eu fiz um tour pelo meu Caderno Inteligente do primeiro período, do segundo trimestre e agora do terceiro trimestre. Então o primeiro vídeo foi da faculdade lá no Brasil, que foi a UFRJ, eu vou deixar o link aqui na parte superior do vídeo. E eu também fiz o meu vídeo sobre o primeiro trimestre do meu intercâmbio aqui na França, que também vai estar aqui se vocês quiserem clicar. Ou então vai estar no final do vídeo como recomendação. Então vocês podem ficar ligados se vocês quiserem assistir esses dois. Hoje eu estou mostrando para vocês o segundo trimestre do meu intercâmbio. Então é esse meu caderno inteligente aqui maior. E eu tenho 5 matérias. Então, eu vou começar aqui com essa parte inicial, que isso aqui era o calendário que eu ia fazer para cada semana, só que acabou que dava muito trabalho e as aulas ficavam mudando de lugar, então não valia a pena eu fazer isso. Isso aqui foi um desenhozinho que eu fiz em uma das aulas que eu estava entediada, e essa parte aqui são coisas que eu precisava fazer, e essa é a página inicial do caderno. Agora eu vou começar com a primeira matéria, que é Métodos de Modelização de Elementos Finitos, que se chama Memo aqui. E aí a primeira folha é um resumo do curso e a segunda folha já começa direto no projeto que eu estava fazendo, que era um projeto de MATLAB, que a gente tinha que fazer uma malha para uma barra e essa malha poderia ter vários inputs diferentes de quantidade de elementos na vertical e na horizontal. Esse foi um dos projetos que a gente fez e aqui também estão as primeiras folhas que foram dadas durante o curso, que foram problemas que ele resolveu na sala. E aí as próximas folhas são todas do projeto, porque foram as folhas que eu mais usei, e dá pra ver que teve muita tentativa e erro nesse projeto para a gente conseguir chegar na solução final, e até hoje a gente ainda não corrigiu o código final, então ele não está correto ainda. Isso é porque esse trimestre ainda não acabou, na verdade ele só vai acabar depois do ano novo. Então vai ter um mês ainda de aula desse trimestre antes dele terminar. Aqui está um código que foi dado pra gente no MATLAB, e esse código eu estudei bastante para poder fazer o código do projeto. Então esse aqui é do Q4, Q4 é um elemento do tipo quadrado com 4 nós, então os nós são nos vértices do quadrado. E para o projeto a gente tinha que fazer um elemento quadrado também, só que com 8 nós, ou seja, 4 nós nos vértices e 4 nós entre os vértices. Então, foi isso. Além disso, a gente também está fazendo um projeto que eu estava estudando no início, que é sobre esse amassador de tubos, que eu já expliquei várias vezes no meu diário do intercâmbio. Se vocês quiserem assistir eles, também vai estar aqui em cima. E basicamente no começo eu achei que a gente tinha que fazer um estudo do tubo. Na verdade eu achei que a gente tinha que fazer um estudo da peça, só que me falaram que era um estudo do tubo. E aí eu comecei a analisar a deformação do tubo, só que no final das contas era da peça mesmo. Então eu comecei a analisar a peça e como a gente poderia fazer a simplificação da peça. E aqui eu anotei os resultados que a gente obteve durante as simulações, porque como eu expliquei nesse vídeo aqui específico do diário de intercâmbio, a gente tinha que fazer uma escolha entre hipóteses e explicar por que a gente escolheu uma certa hipótese. Enfim, foi isso aqui para Memo, e essas duas últimas folhas aqui são de outros projetos que ele falou para a gente pensar sobre durante as férias. Infelizmente eu não vou pensar sobre isso porque não vou ter tempo. Aqui para a segunda matéria eu tenho plasticidade. E plasticidade é uma das matérias que tem muita coisa anotada, porque o professor é bem didático nesse sentido, ele sempre anota as coisas durante a aula, só que eu acabei fazendo download e imprimindo o livreto que ele disponibilizou no site, e basicamente as aulas são muito iguais ao livreto, então praticamente tudo que está escrito no meu caderno está escrito no livreto, só que no caderno está um pouco mais completo e um pouco mais simples de entender. E aí, além da parte teórica que ele dá, ele também dá a parte de exercícios, como eu falei no vídeo passado do Caderno Inteligente. Toda aula aqui tem a parte da aula normal, e tem os exercícios e tem os trabalhos práticos. E geralmente essas folhas aqui são dos exercícios e eles resolvem esses exercícios em sala. Às vezes eles pedem pra gente pensar um pouco como a gente pode resolver e começar sozinho, mas no final eles sempre resolvem até a última questão. Então isso ajuda muito na compreensão e facilita também porque
às vezes você só olhar a teoria não dá certo, porque você não sabe como você vai aplicar as fórmulas e como as fórmulas vão se comportar nos problemas. E agora, como eu falei no último vídeo, tem a parte do francês, e essa parte do francês aqui, ela tá grandinha porque são de 2 trimestres diferentes. Então, essa parte aqui inicial eu que escrevi antes de vir para a França, que eu tava tentando relembrar um pouco das coisas, e isso aqui foi a primeira redação que eu fiz na aula de francês. Foi ok, mas eu tinha esquecido muita coisa de conjugação e de regras gramaticais. E aí depois disso tem basicamente só vários exercícios corrigidos durante a aula. E esses exercícios são passados como dever de casa e depois a gente corrige todo mundo junto, cada um dá uma resposta. Além disso, no segundo trimestre eu também tive que fazer redações toda semana, então vocês vão ver algumas redações que eu fiz que valem nota. A primeira não valeu nota, mas a partir da segunda já valia nota. A primeira nota foi boa, a segunda nota foi muito, muito boa, e aí a terceira nota eu ainda vou receber depois de janeiro. Além disso, eu também tenho algumas folhas de resumo de coisas gramaticais importantes, porque no final do período eu vou fazer uma prova de francês para obter um certificado. Então eu espero obter o certificado de C1. Agora, para a matéria mais difícil da minha especialização, que é mecânica, que é métodos matemáticos para mecânica não linear. Essa matéria é muito doida. Acho que a partir da quinta aula eu meio que desisti de anotar a matéria porque não estava fazendo o menor sentido na minha cabeça e era sempre a mesma coisa, ou pelo menos parecia ser. As 3 primeiras aulas foram puramente matemáticas, então muita teoria de matrizes, muita teoria de multiplicação, de vetor e muita coisa que eu já não lembrava e que era muito matemático para eu lembrar também. E várias coisas que eu também não dei na faculdade. Então, a partir desse dia aqui, que foi 22/11, eu meio que parei de anotar as coisas. E na semana seguinte eu pensei, não, vou anotar e eventualmente eu vou estudar e vou entender. Então, eu ainda estou aqui na esperança de um dia entender toda essa loucura que está escrita aqui, porque essa matéria realmente é classificada como a mais difícil da especialização, porque mecânica não linear é bem complicado mesmo. Então, é basicamente isso que tem escrito aqui no meu caderno. Não vou entrar muito em detalhe porque, para falar a verdade, eu não sei os detalhes. Enfim, foi isso. E agora a última matéria, que é materiais compósitos. E essa matéria aqui, vocês vão ver que tem muita coisa e é para compensar o período passado que teve quase nada de materiais compósitos, que foram só 3 folhas. E basicamente a gente entra em detalhes sobre os materiais compósitos, então sobre a estrutura, o efeito de você colocar, de você sobrepor materiais com diferentes direções de fibras e também como você pode calcular as tensões e as deformações em materiais compósitos diferentes. Além disso, a gente também aprende sobre como analisar gráficos e também o efeito da quantidade de fibras, a direção das fibras e também a junção entre diferentes tipos de materiais. Além disso, a gente também aprende algumas teorias simplificadoras, como, por exemplo, a teoria de placas. Então, como a gente faz a análise de materiais que podem ser classificados de objetos que podem ser classificados como placas, ou seja, 2 dimensões são muito grandes e uma é muito pequena. E, além disso, a gente também está aprendendo sobre outras teorias simplificadoras que são usadas na engenharia para analisar objetos, tensão nesses objetos e deformação nesses objetos. E além disso, a gente também recebeu algumas folhas sobre essa matéria que foram estudadas durante a aula. Então, essas folhas não estão aqui no meu caderno inteligente porque ia ocupar muito espaço e eu teria que furar todas elas, então deu preguiça e eu acabei não fazendo isso. E normalmente nos meus cadernos eu escolho não usar muitas cores, mas para essa matéria em particular fazia sentido usar cores porque tem muita coisa que tem a ver com, por exemplo, aqui tem muita coisa que é interligada por cores, então, por exemplo, aqui, essa cor vermelha tem relação com essa deformação aqui, e o azul tem relação com a parte não deformada. Então, tem algumas coisas que são importantes colocar com cores. E aqui na parte final eu tenho etc, e no etc não tem nada, além de folhas extras. Inclusive, eu tenho que fazer mais folhas para esse caderno, porque
período que vem eu vou precisar de mais. E eu tenho um bloco de 500 folhas brancas que eu tô usando para isso. E aqui no final tem o resto das folhas pautadas que eu não usei todas. E, finalmente, uma pastinha aqui para se eu precisar colocar alguma folha. Foi isso para esse caderno. E esse caderno tá bem grande já. Lembrando que esse não foi o final do período. Ainda vai ter um mês de aula, então realmente tem muita coisa aqui. E é por isso que eu tenho usado 2 cadernos inteligentes diferentes. Na verdade, esse aqui geralmente fica sem as coisas. Eu só começo a usar ele no início do período, até que as folhas não caibam mais, aí eu troco pro azul. Mas talvez eu deixe ele aqui, eu não tenho certeza ainda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se vocês ainda não estão inscritos, por favor, se inscrevam, porque vão vir muitos vídeos interessantes aqui em 2020. E se vocês tiverem interesse em ver os outros vídeos sobre o diário de intercâmbio ou então sobre o caderno inteligente, vai estar tudo aqui no final do vídeo como recomendação ou então aqui na descrição, se vocês quiserem olhar. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo vídeo.